Grande dia! Bem-vindos a mais um Reaça e Comuna. Nós temos o Bolso Livre, 2 semanas depois do Lula Livre, aqui com essa reaça. Não, ele é o reaça. E com esse Comuna nós temos o Bolso Livre, ele está livre para criar. Ele estava preso antes? Não, ele estava preso ao PSL, agora ele está livre e eu vou lhe dar uma aliança no final do programa. Aliança pelo Brasil. Algemas pelo Brasil. Eu acho que o governo está mais para algemas pelo Brasil do que para aliança. Aliança pelo Bolsonaro. É o APB. Arena. Uma areninha, uma aliançazinha. Mas olha, o fato é o seguinte, é uma novidade, um presidente sem partido. Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero só ver o PSL sabotando o governo. Vou, como sempre, pegar a minha pipoquinha e assistir de camarote. Pensem bem, se o presidente não tiver nenhum partido em 2020 formado, portanto ele não vai perder nenhuma eleição porque ele não tem nenhum partido. E aqueles que ele apontar pontualmente, ele poderá dizer, se ganharem, que ele ganhou pessoalmente. Não é de todo ruim ele estar sem partido, não, ou sem estrutura montada. Tô nem aí, tô só acompanhando com pipoca. Seu boneco! Seu boneco? O que é isso? Bom, é o ambiente da nossa educação. O seu boneco é da escolinha do professor Raimundo, para quem não se lembra, um personagem, né, do nosso querido... Ele falava errado? Como era mesmo? Ele era do programa do Chico Anísio, né? Eram alunos, né? Um ambiente escolar. E o seu boneco, ele tinha uma barriguinha e ele fala assim, vou pra galera! Você acha ele parecido com o Weintraub? Não, é porque muita gente acha que o ministro Weintraub, ele, de alguma forma, ele tenta representar de uma forma, digamos assim, não digo um clone, mas uma espécie de representação ministerial da performance presidencial. Eu acho ele consegue ser pior do que o Bolsonaro, porque ele é um moleque. Ele não é um homem feito, ele é um moleque. Bom, vamos então à polêmica da semana. Qual é? Ele fez uma postagem, não é? No dia da proclamação da República, dia 15 de novembro. E disse, não estou defendendo que voltemos à monarquia, mas o que diabos estamos comemorando hoje? Há 130 anos foi cometida uma infâmia contra um patriota honesto, iluminado, considerado um dos melhores gestores e governantes da história. Não estou restringindo a afirmação ao Brasil. Pedro II foi um injustiçado, que não deveria ter sido proclamada a República. Você sabe que esse pessoal é monarquista, né? Monarquista, de direita. Lembra quem? Franco, o caudilho de Espanha pela graça de Deus. Mas a discussão teórica também é justamente sobre a questão do golpe de 64, e ele está querendo dizer que houve o golpe de 89, e que, portanto, quebras institucionais adquirem nomes, né? Há um nome pomposo de proclamação da República quando se usa o nome de golpe de 64, alguns usam. Mas você viu o que aconteceu depois? Ele começou a xingar as pessoas que questionavam o tweet dele. O ministro da Educação do Brasil xinga cidadãos no Twitter, né? Pelo Código de Ética do Servidor Público, ele deveria ter sido demitido por justa causa. Mas se esse governo fosse alguma coisa para se levar a sério, ou se o Brasil fosse hoje em dia um país sério. Vamos às respostas do ministro aos comentários. Que bom, agora continue procurando pelo seu pai. Porque o rapaz tinha falado, ministro, andando na rua encontrei o seu bom senso. Ele mandou uma lembrança e disse que está com saudades. Ele respondeu, que bom, agora continue encontrando seu pai, dizendo que o rapaz não tem pai. Se voltarmos à monarquia, certamente você será nomeado bobo da corte. Aí o ministro responde, uma pena, prefiro cuidar dos estábulos. Ficaria mais perto da égua sarnenta e desdentada da sua mãe. Aí o outro vai falar o seguinte, vai cuidar da educação, seu incompetente, e para de postar porcaria no Twitter. Aí o ministro responde, Miguel, sinto em avisar, porém, seu caso não resolve estudando, tem que reencarnar.
Aproveita e peça para não votar tão feio. Parece mistura de tatu com cobra. Você acha isso um comportamento do ministro da Educação, Mário? Sinceramente. Existe muita má vontade contra este governo. O Mário está mostrando que tem tão poucos argumentos quanto o ministro Weintraub, né? Porque tem um clássico, apelou, perdeu. O ministro só faz isso. Nenhuma das pessoas que está comentando aqui a frase dele sobre monarquia está sendo mal educado. O único mal educado é o ministro da Educação. Eu não entendo como é que ninguém fez nenhuma representação contra esse ministro. Porque ele, como eu disse, ele descumpre o que diz o Código de Ética do Servidor Público, que diz que a pessoa tem que que tratar as outras com educação, com urbanidade. Que urbanidade é essa? Onde é que ele aprendeu? Xingando a mãe da menina, sabe? Xingando o pai. Aliás, esse pessoal que defende a família adora atacar a família dos outros, hein? Eu vou pedir uma pausa no programa agora, eu vou pedir um pano aqui para passar um pano. Vai passar pano, né? Tem um pano aí, gente? Agora entendi. Ele tá querendo passar pano. Tem um pano aí? Será que tem? Vai passar pano mesmo. E qual foi o resultado dessa patifaria toda do seu ministro? Sabe qual foi? O Estadão pediu... Aliás, o Estadão, a justiça seja feita, foi o único que tomou alguma iniciativa contra o ministro e pediu a demissão dele. Em editorial. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, tem que ser demitido. Sua errática gestão já teria razão suficiente, mas ele foi além e classificou como infame a proclamação da República. Ele responde, minha opinião sobre o editorial do Estadão. Ele bota uma opção de emojis rindo. Acho que eles deveriam se preocupar com as assinaturas que não param de cair. Ministro, paninho? Um pano? Pega o pano. Ministro, a questão é a seguinte, eu concordo plenamente, eu sei que as pessoas não sabem, mas eu pressinto que o senhor quis demonstrar o tipo de comportamento que não se deve ter e foi uma aula de deseducação absolutamente pedagógica que o senhor deu e foi muito eficiente, foi perfeita. Parabéns, ministro, o senhor foi muito bem, porque com isso o senhor demonstrou realmente pelo contraponto, tudo aquilo que as pessoas devem evitar. O senhor está de parabéns, as pessoas com o tempo vão compreender que o seu objetivo era esse, assim como as músicas do Chico Buarque durante a ditadura, elas não eram compreendidas literalmente, mas havia um segundo sentido. Eu sei, certo. Eu acredito que há um segundo sentido aí. Tá bom. Gente, eu só digo uma coisa, o ministro xinga pessoas nas redes sociais. Se ele for xingado ao vivo por cidadãos, ele não vai poder reclamar, certo? Não vai poder. Eu mesma, se encontrar o ministro na rua, vou dizer umas poucas e boas para eles, porque eu pago o salário dessa pessoa para ele ficar xingando gente no Twitter. Bom, só acho o seguinte, o Brasil já tem problemas demais, o governo já tem problemas demais, infelizmente é uma perda de energia política. Ah, que bom que você reconhece. Bom, e agora a equação. 6 vezes Moro igual ao quê? Ele que dá esses títulos que ninguém consegue entender. Eu mesmo não consigo entender. Não, 6 vezes Moro é igual ao quê? Sei lá. Vamos ver o que 24? Que é. Guedes sondou Moro para assumir ministério antes do segundo turno, diz Bebiano. Bolsonaro não teria falado com o juiz, Bebiano disse que era cotado ao cargo. Então isso confirma todas as nossas suspeitas de que já existia uma negociação em andamento antes da eleição, ao contrário do que disse o senhor Moro várias vezes, certo? Para ele ir para o governo. Ou seja, que ele se beneficiou diretamente da prisão do Lula, que ele mesmo decretou. Não, isso aí foi uma entrevista dada pelo ex-ministro Bebiano ao jornalista Fábio Panunzio, em que ele ali se lembra que o ministro Paulo Guedes, no dia da eleição, no segundo turno, chamou ele de canto, assim, falou assim, olha, eu tenho conversado com o ministro Moro, já estive com ele 5 ou 6 contatos com o ministro Moro. E isso colocaria em dúvida a isenção. Claro, isso pesa para o julgamento sobre a suspeição de Moro no caso de Lula, claro. Mas eu quero aqui defender o ministro Moro e... Hoje foi o dia do passapano. Não, eu quero usar a jurisprudência da segunda turma, que muitas vezes é contestada, inclusive, pela TRF4,
é de que delações premiadas por si só não servem como prova. Isso é uma delação premiada? Você considera a entrevista uma delação premiada? Não, mas eu acho que afirmações sem prova não são provas. Como é que você vai provar uma conversa, Mário? Que papo furado é esse? Então é apenas uma declaração política, porque agora o ex-ministro Bebiano também está se filiando ao PSDB, está como adversário do governo e também é uma declaração que constrange o ministro, mas os críticos da Lava Jato dizem que a Lava Jato aceitou como prova, às vezes, apenas depoimentos feitos pelos acusadores. Ora, esse é um depoimento feito por um acusador chamado Bebiano contra o ministro Moro. Até então, aqueles que são contra a Lava Jato têm que desconsiderar essa acusação contra tá bom. o ministro. Eu sei que o ministro foi pego na mentira, disse que só conversou depois da eleição e o Bebiano diz o contrário, que ele conversou antes da eleição, né? Ou seja, a suspeição do Moro está a um passo de ser julgada. Eu acho que enquanto o ministro Bebiano não apresentar provas concretas, gravações e coisas assim... Passa pano, passa pano, passa pano. Ainda não vai lá. Vamos pro próximo item. Vamos lá. AI-5 em cartaz. Ué, o AI-5 agora é um filme? Tá em cartaz? Não, é coisa da sua gente que resolveu censurar um cartaz contra o racismo na Câmara. O deputado do PSL destrói placa de exposição contra o racismo na Câmara. Era uma charge do Carlos Latuf com escrito embaixo contra o genocídio negro. Vamos ver o vídeo. Vamos lá. Olha lá, ao fundo, tá vendo o deputado dando chilique, rasgando, o Coronel Tadeu, rasgando o quadro, pisoteando, né? A charge era essa, do Carlos Latuf mostrando um policial e uma pessoa negra caída no chão, né? Porque vocês sabem que, sob a desculpa de autos de resistência, nas periferias, a polícia primeiro atira, depois pergunta. Bom, eu sou amigo pessoal do deputado, eu acho até... Do Coronel Tadeu? Não, do deputado Damião Feliciano, que é do PDT da Paraíba, que é o diretor, o responsável da área de comunicação da Câmara, até responsável pela autoria desse cartaz, e negro. Vou ficar falando raça agora. Ele recebeu uma solicitação do deputado que protestou, dizendo que realmente era um pouco injusta a promoção da questão da consciência negra, não precisava vir com a questão da crítica às forças policiais. As duas coisas podiam ser feitas independentemente. Você considera que uma coisa pode estar ligada à outra, mas outras pessoas, democraticamente na Câmara, talvez majoritariamente, consideram que, olha, vamos falar da consciência negra, mas não precisamos também hostilizar os policiais militares, porque há muitos policiais militares, policiais civis, que são muito honrados. Bom, e o deputado o deputado Damião, chegou a falar, não, vamos mudar, mas aí acabou havendo algum ruído aí, o cartaz saiu desse jeito e a reação do deputado do PSL realmente... Censura pura. Não, é pior do que censura. A questão é a seguinte, quando nós temos o nosso querido de 03, quando há uma questão de passeata dizendo o seguinte, vamos para o AI-5, ou seja, vamos pedra, bomba e cacete, é talvez um exagero. Quando nós temos uma divergência, inclusive em relação ao cartaz, a primeira reação de um deputado se arrancar um cartaz, rasgar o cartaz, eu acho que há outros canais institucionais na Câmara dos Deputados e de outras formas de protestar que não precisam ser essas. Até chegar a essa, se essa é uma forma, pode-se, inclusive, pedir para se fazer um outro cartaz, protestar, enfim, a democracia não precisa ser na violência, na força física, mas na intimidação. Mas esses brucutus entendem outra maneira, Mário? Se o deputado que rasgou, depois da sessão, ficou confraternizando com o outro brucutu que quebrou o cartaz em homenagem a Marielle,
Essas pessoas do PSL só entendem essa linguagem. Agora eu quero dizer uma coisa sobre a questão do genocídio da população negra. Houve uma CPI na Câmara sobre o assassinato de jovens negros na periferia e saiu o resultado de que há um genocídio da população negra e que um dos maiores responsáveis por esse genocídio são os policiais militares, que colocam o negro, e principalmente o jovem negro, como suspeito, e ele é morto antes de se saber se ele é culpado, né? Tivemos agora o caso da menina Ágata, que não me deixa mentir. A menina Ágata ficou confirmado que ela foi... O tiro que matou a Ágata veio da polícia, Mário. Isso aí não pode, você não pode esconder isso quando se fala de genocídio da população negra no Brasil. Tudo bem, mas eu acho que a Câmara dos Deputados, que representa todo o Brasil e todas as Se a polícia não quer ser chamada de assassina, ela tem que parar de matar gente inocente. Nós estamos aqui tem que parar de matar gente inocente. Nós estamos aqui numa discussão política e democrática. Eu acho que o deputado PSL, sim, tem o direito, sim, de, como deputado, questionar a criminalização da polícia. E isso poderia ter sido feito de diversas formas. Concordo. Agora, arrancar o cartaz não era necessário. Eu acho um erro. E eu acho só uma coisa, deputado. Se esse tipo de força repressora assumir o país, uma dos primeiros que vai ser caçado, inclusive, talvez na primeira lista, sejam parlamentares como o senhor. A história mostra isso. Então, eu não sei por que o senhor está fazendo isso. Bora lá. Supremo Pichuleco? Agora nós temos categorias de pichuleco? Agora o pichuleco tá na moda, desde a época da Dilma, né? Que são aqueles bonecões infláveis, em formato de política. Aliás, estranhamente apareceram na Bolívia durante as manifestações contra Evo Morales. Então parece que tem uma trama internacional de fabricação de pichulecos. Você acha que existe uma multinacional de pichulecos? Pelo visto, né? Da direita? Claro. Então, vamos ver aqui. Manifestantes vão às ruas pedir impeachment do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes tem sido aí eu acho hoje, goste-se ou não dele, a figura, eu diria assim, o principal, a pedra de sustentação dessa atual composição do Supremo. Para onde ele vai, o Supremo vai atrás, né? E ele... Ou pelo menos 6 dos ministros vão atrás, né? Mas vai a maioria, né? Ele tem sido um grande influenciador, ele tem sido mais do que um ministro, ele tem sido uma espécie de vetor de vertentes do Supremo, né? Quando o Supremo ficou menos garantista, é porque ele estava menos garantista. Depois ele se tornou uma pessoa mais garantista novamente, o Supremo se tornou mais garantista novamente. E eu acho que ele está sendo criticado pelas virtudes dessa vez e não pelos defeitos. Então, eu acho que o pichuleco agora foi em homenagem a ele. Agora você viu, né, que a parte mais violenta da manifestação contra Gilmar, eles agora colocam crianças para jogar tomates na cara dos ministros do Supremo, né, numa atitude assim bem pouco democrática. Não, sem contar, né, que cada um desonra e honra os pichulecos que querem, né? Porque os nossos gloriosos patriotas, eu gostaria de dar um parabéns àqueles que cantaram aquela música patriótica em frente àquela... Estátua da Liberdade da Havan. Não... Na Estátua da Liberdade da Havan. Ai, meu Deus. Fizeram continência para a Estátua da Liberdade da Havan. O pessoal nas redes fez até gozação, que como o dólar está tão alto, a única Estátua da Liberdade que esse pessoal está vendo agora é a da Havan. A Estátua da Liberdade que não é nem de metal, né? É uma fake... Pelo amor de Deus, fake Mário. estátua. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Vamos lá. Bora. Essa é pra você, Gilmar Mendes. Aqui tem dono, meu amigo.
E aí, o que você achou? Ridículo, pelo amor de Deus. Eu achei muito bom, gente. Eu acho maravilhoso. Pelo amor de Deus, que vergonha. É vergonha alheia, assim, no grau máximo possível. Pessoas vestidas de verde e amarelo fazendo continência. Sabe o que é que mais me deixa triste? Tem um monte de gente no Brasil iguaizinha a essas pessoas. Provavelmente nas nossas casas, nas nossas famílias, na sua família, na minha família, na família de todo mundo. Gente, que emburrecimento que aconteceu no Brasil. Eu fico de luto, sinceramente. A próxima eu venho de preto. Não, você sabe o que eu acho? Eu lamento muito pela van, porque o pessoal podia estar lá dentro comprando e ficar lá fora cantando. É muito perigoso esse tipo de coisa. Pessoal, vou dar uma recomendação. Primeiro, canta lá, que eu acho muito bonito. Reverencia a estátua lá de matéria, acho que é meio de concreto, de cimento, da Estátua da Liberdade, sem problema. Mas depois entra e dá uma compradinha, porque não tá fácil para ninguém, coitado do Avan, tá bom? Então vamos para o próximo tema. Tristeza. Qual que é o próximo tema? Tic-tac. Agora virou uma moda esse negócio de tic-tac, né? Tic-tac agora começou contagem regressiva. Vai ficar 4, 3, 0, 2. Bom, o PSL vai tirar o Eduardo Bolsonaro da CPI das fake news, e aí todo mundo tá falando que isso abre caminho para o Carluxo ser convocado pela CPI, né? A pessoa que sumiu das redes sociais. Muita gente desconfia que era para fazer uma garimpagem no que ele realmente publicou lá dentro ou não. O ex-deputado Willis, né? Levantou isso. Pois é. E a ligação dele com o tal do Pavão Misterioso, que é aquele perfil anônimo que ninguém sabe quem é e que está sempre levantando notícias falsas sobre os adversários do Bolsonaro. O que você acha? Olha lá, mudanças devem abrir caminho para a convocação de Carlos Bolsonaro. Veja bem, gente, eu não vejo nenhuma razão para ele ir para o negócio de fake news, porque ele não tem nenhuma relação com esse negócio de fake news, em primeiro lugar. O Carluxo? Como é que você sabe? Estão investigando, meu amigo. Existem suspeitas de que ele esteja ligado ao perfil Pavão Misterioso. Existe a suspeita. A única coisa que ele tem ligado a fake news são as fake news que fazem contra ele. Coitado, ele é vítima. Fake news contra ele. Fake news. Ele foi lá e mostrou, inclusive, lá na secretária eletrônica, que era fake news, aquele negócio de dar Casa 58. Ele é um combatente de fake news. Ele devia ir lá dar uma palestra. Eu acho que a CPI deve convocá-lo. Eu quero ver o circo pegar fogo. Carluxo na CPI já. Carluxo para mostrar como é que se combate fake news. Agora ele não vai mais combater porque ele saiu das redes sociais, então não tem mais como. E aí surgiram vários perfis, você sabe, né? Atribuídos a ele, ninguém sabe se é ele, se não é. Enfim, alguma ele está aprontando o Carluxo. Mas você acha que a grande pergunta que não quer calar, quem manda hoje no perfil @Jair Bolsonaro? Sempre é o Carluxo. Falta do que fazer ele nunca vai ter, porque se ele cuida do perfil do pai, como ele já até admitiu, ele só precisa do dele para falar aquelas coisas, aquelas abobrinhas, aqueles... Mas o perfil do pai tá muito calmo ultimamente. Aquelas coisas que ninguém consegue acompanhar aquele raciocínio tortuoso. Você adora, né? Tá faltando. Volta, Carluxo. Volta, porque você tá fazendo falta. Volta, você tá faltando. Eu tô doido pra ver ele A única coisa de ver ele na CPI seria ver ele exibir aquela... Ele ia falar em linguagem de código Morse. Na CPI, né? Eu acho. Eu quero ver. Queremos Carluxo na CPI. Ele também quer, hein? Mas lá pra mostrar como se combate a fake news. Ia ser uma grande lição. Sei. Ainda tem bolsonaristas hoje. Sempre. O que é bolsonarista? O que seu presidente falou dessa vez? Bolsonaro diz que desmatamento é cultural e não acabará. Cultural? Cultural de quem? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Dos índios e das ONGs. Não, é cultural dos fazendeiros que apoiam o Bolsonaro. Desmatar terra para plantar soja
É típico de quem? Quem em sã consciência vai fazer isso a não ser um bolsonarista apoiador de Bolsonaro? Um fazendeiro desmata nada, gente. Bolsonarista apoiador de Bolsonaro é até redundante. Um fazendeiro apoiador de Bolsonaro. Quem mais vai queimar terras no Brasil? Que cultura, que espécie de cultura é essa, Mário? Gente, não existe fazendeiro que desmata para plantar soja. Para plantar soja. Isso não existe. O que existe, eu mesmo sou vizinho lá de um índio e de um ongueiro. Esses caras ficam devastando tudo Mas você vai ficar espalhando fake news aqui na minha cara, é isso? Contra os indígenas e as ONGs? Você vai ficar aqui na minha cara falando fake news contra as ONGs e os indígenas? Eles fazem isso lá. Não isso é mentira, isso é coisa que o presidente fala e ele está repetindo. Tá bom, mas enfim. O fato é que o desflorestamento da Amazônia cresceu 30% nos últimos 12 meses. Quem é o presidente do Brasil desde janeiro? Quem? Não, peraí. É coincidência mas que durante o governo Bolsonaro... Tem um mês cultural, aí que não dele. Eu pergunto de novo, é cultural de quem se o desmatamento cresceu 30% nos últimos 12 meses? As ONGs e os indígenas sempre existiram. Então, quem é que está se sentindo à vontade agora para desmatar a natureza e fazer queimadas? Existe uma vontade contra esse governo. A questão é a seguinte, é que de vez em quando essa taxa oscilou também no governo Dilma. Temos que comparar historicamente, ver, houve uma queda substancial durante o governo Lula, depois começou a subir e vem subindo. Então eu não sei, aqui eu não sou um especialista, para dizer, eu tenho que... Isso é papo... Passando pano. Passar um paninho aqui. Passar um paninho, porque só me coloca em situação ele só falta dizer agora que a culpa do óleo nas praias é do governo do PT. Só falta isso. Mas foi mesmo. Isso aí sem dúvida nenhuma, porque o governo do PT apoiou o Maduro e o Maduro continuou lá. E dentro dessa circunstância, ao invés de vender para navios de alta qualidade, vendeu para esse navio que provavelmente não tem as melhores condições de manutenção. A culpa foi do Lula, nem do PT. Tá bom. Vamos lá. Pós-imprensa? Que título mais... porque tem a pós-verdade. Aí agora... Isso é muito sofisticado, Mário. Mas agora é o seguinte, o Globo demite ao menos 30 jornalistas. Existe versão impressa da Galileu. A revista Época pode ser extinta e a notícia é que toda hora sai uma notícia de que algum órgão de imprensa está deixando de existir ou que algum órgão de imprensa da imprensa tradicional, a Rede Globo está baixando salários do seu que migrou de papel para o digital. Ou que está, de alguma maneira, os quadros das redações estão diminuindo e os orçamentos, em geral, da mídia tradicional estão acabando. E nós podemos dizer que nós estamos vivendo o após-imprensa, no sentido de quê? De que houve um momento da humanidade em que as pessoas não tinham uma informação concentrada em lugar nenhum, vamos lá, no século XVII, XVIII. Depois houve um momento com a industrialização e com a capacidade de distribuição dos jornais, do papel, em que todo mundo se informava através de veículos nacionais, regionais, a imprensa, que vem de pressionar, pressionar o título no papel, o press, de imprimir. Isso no século XX atingiu seu apogeu e com a Revolução Industrial que nós acabamos de viver, me parece que nós estamos vivendo a pós-imprensa, onde a informação circula, onde nós podemos fazer um programa aqui e você pode adquirir isso aí de graça e ter opiniões que você concorde ou não concorde, mas comentários sobre fatos da semana. Nós somos pequenos peixes nesse oceano de informações que é a internet. Tem gente que faz trabalhos com muito maior alcance e com muito maior abrangência, às vezes com maior distorção, às vezes com menor distorção, às vezes com maior qualidade. Então, a imprensa passa a ter um modelo de negócio muito difícil, porque ela vende informação. Sim. Qual o futuro você vê? Eu acho o seguinte, é sempre lamentável ver trabalhador perder emprego, Quando a gente vê os chamados passaralhos, que são as demissões em massa de jornalistas, como está acontecendo agora no Grupo Globo, eu sempre lamento, acho sempre lamentável. Dito isso, a gente percebe agora, com o advento do digital, da internet, que o modelo de negócios
da imprensa brasileira era completamente equivocado, né, Mário? Não é quando você pensa, por exemplo, nos Tivita, lá na Abril, né? Eu trabalhei na Abril num prédio gigantesco lá na Marginal Pinheiro, sendo que eles tinham um prédio próprio na Marginal Tietê, que era da família há muito tempo. Tanto é que com a falência voltaram todos para lá. E aí o que o Tivita fez? Alugou aquele prédio gigante na Marginal Pinheiros, alugado, pagando uma fortuna, criou não sei quantas revistas. De um fundo de pensar, inclusive. Criou não sei quantas revistas, quer dizer, um modelo de negócio completamente equivocado. Se o que todo mundo sabia que o que dava dinheiro na Abril era a Veja, ele se concentrasse na Veja em meia dúzia de títulos e continuasse lá na Marginal Tietê, aposto como o Abril estaria bem até hoje. Certo? A Globo, como todos os meios de comunicação do Brasil, colocaram seus negócios, apostaram tudo em anúncio de construtora, né? As mesmas empreiteiras que sustentavam os políticos sustentavam os jornais. Apostaram tudo em dinheiro público, né? Que muitas dessas empresas são sustentadas com publicidade oficial. E não souberam fazer seu negócio. Não é culpa da tecnologia. Tanto é que o New York Times está conseguindo se manter. Mas lá tudo é mais forte nos Estados Unidos, a renda média é maior. O jornal foi adotado pela maior, digamos assim, capital cultural do Ocidente, que é Nova York. Então, o jornal ser em Nova York, ser adotado pelos nova-iorquinos também, é uma coisa, quase um luxo para os nova-iorquinos. Não vamos deixar o nosso jornal morrer. Mas o que eu acho também, eu sou muito otimista, apesar de tudo. Nós temos a experiência, até estavam comentando aqui antes do programa, o jornalista Fábio Panuzzi, que foi apresentador da TV Bandeirantes, saiu e foi aí para a web e começou já... Como independente, dando furos. Entrevistou o Bebiano, Entrevistou o Bebiano, fez algumas entrevistas, talvez consiga se firmar com um espaço de um tráfego, enfim, pode criar um espaço, esse próprio jornal digital aqui, que é o Poder 360, hoje emprega aí 40 pessoas e porque tem um bom modelo de negócio. É um modelo de negócio enxuto, né? Você pensa, você não dá um pé acima do que você quer dar. Qual foi a minha crítica ao Tivita, por exemplo? Eles querem mostrar tanto poder que eles deu um passo além da perna, Mário, claramente. E a Globo é a mesma coisa. A Globo, o principal foco da Globo é poder. E quando o principal foco dela devia ser a manutenção dos seus meios de comunicação. Mas isso eu acho que... O meio de comunicação não é um partido de oposição. A Globo se tornou, desde que o PT foi para o poder, no principal partido de oposição do país. Para mim é difícil, porque eu fiz um artigo a favor da Globo dizendo que hoje a gente não tem golpe por causa da Globo, porque a Globo realmente não está muito alinhada com as outras plataformas. A Globo não está alinhada com o governo na sua agenda política, mas está alinhada com o governo na sua agenda econômica, certo? Como a maioria do parlamento. Exato. Mas ela... Então, assim, eu acho que o projeto de poder da Globo atrapalha os negócios da Globo. E o resultado é esse daí, ó. Demitindo jornalistas, extinguindo meios de comunicação, uma empresa que tinha tudo para fazer jornalismo sério, né? Desde que fez o meia-culpa em relação ao seu apoio ao golpe de 64, ela tinha tudo para fazer jornalismo sério, mas não faz. Se tornou uma versão jornalística de um partido político. Eu vou aqui passar pano. Um pano aqui, porque segundo o ministro Weintraub, não houve golpe de 64, foi a proclamação da Revolução de 64, assim se chama de Proclamação da República de 89. O ministro, parabéns, eu quero terminar esse programa elogiando o senhor, a sua delicadeza, e o senhor deu uma aula de delicadeza pelo contraste. Certo. É uma pessoa que eu acho que qualquer pessoa gostaria de conversar e dialogar, porque realmente o senhor é uma pessoa muito agradável. Parabéns. Tá bom, então eu vou terminar dizendo, Weintraub, cuidado quando cruzar comigo na rua, porque eu vou te dizer umas poucas e boas como cidadã. Não sou violenta, mas eu vou lhe dizer umas poucas e boas cobrando, porque nós pagamos seu salário e não é para xingar a gente na internet, não. Vai fundo. Até a próxima semana.